Saudações. Em primeiro lugar, Feliz Páscoa, Pesach ou Ramadã, conforme a sua crença ou convicção religiosa, caso ela exista. Em segundo lugar, hoje eu publiquei na rede social das tretas, no meu perfil lá, dois textos interessantes que estão conectados. Primeiro, fala de uma consequência da visita do Macron até a China. Com a arrogância que é peculiar aos europeus e particularmente visível no Emmanuel, ele chegou todo cheio de exigências, de não sei o que, para a República Popular da China. Foi tratado de maneira, eu diria, desrespeitosa. Sabe, os chineses são surpreendentemente irônicos. E eles têm um senso de humor que pode ser mordaz. Os russos também são irônicos, mas não costumam ser mordazes. Os chineses são. Provavelmente, certamente, se lembraram da fala do catalão infeliz, José Borrell, o idiota que comanda a chancelaria da União Europeia, falando que a Europa era um jardim e o mundo era uma selva. O Macron é recebido pelo Xi Jinping numa mesa redonda enorme, diferente do Putin, que foi recebido quase tete-a-tete. Recebido numa mesa enorme para demonstrar a distância, e no centro dessa mesa tinha um jardim. Então a mensagem foi claríssima. Teve uma série de outras mensagens que deixou claro o desprezo que a China sentia pela liderança francesa. Mas o mais interessante não foi isso. Sem ser convidada, ele levou a chanceler da União Europeia, a Ursula, Foi lá, sem ser convidada. O Xi Jinping não dirigiu a palavra a ela em momento algum. Não dirigiu a palavra, foi como se ela não existisse. Ela estava sentada lá, na mesa redonda. Os três em uma distância enorme um do outro. Mas o Xi Jinping simplesmente não dirigiu a palavra a ela, em momento algum. Não tirou foto, não deu declaração. Agiu como se ela não existisse. E para acrescentar injúria e ofensa, ela teve que voltar embora. Teve que ir embora. Num voo comercial. Aliás, quase toda a delegação da União Europeia e um punhado de franceses simplesmente não pôde entrar. O governo chinês não deixou eles entrar em território chinês, tiveram que voltar. E a Ursula, von der Leyen, teve que voltar num voo comercial. Possessa. O desprezo absurdo, absoluto pela União Europeia, pela liderança da União Europeia pelo menos, ficou patente. Claro como a luz do dia. E o Macron, que foi com o objetivo de convencer, acho que de iluminar, que é bem francês, os chineses, parece que ele voltou convencido. Porque tão logo ele chegou, ele deu uma entrevista, numa prestigiada revista francesa, Les Echos, que chama. E onde ele fala que a Europa, para ser soberana, não pode depender de moeda estrangeira. Isso é contra o dólar. Certo? Macron sugeriu a desdolarização da economia europeia. O que é uau, Exatamente o que a China quer. O que a Rússia almeja. O que o Irã precisa. O que o mundo urge. Então foi interessantíssimo. Muito interessante. Mas mais interessante ainda foi outro fio, com vídeo de um programa da TV americana, vídeo pequeno, 2 minutos e 37 segundos, em que estava se discutindo as consequências para os Estados Unidos da desdolarização da economia mundial. Essa entrevista foi curta, mas incrivelmente honesta e sincera. Basicamente eles falam aquilo que a gente vem falando lá na rede das tretas, aqui
e no nosso canal do Telegram há muito tempo. Sem o dólar, os Estados Unidos, não só a economia americana, os Estados Unidos vão pro ralo. Eles não sobrevivem se o dólar não for digamos, a moeda global. Simplesmente a economia não sobrevive. Ok. Houve sinceridade nesse ponto. A gente tem que admitir. Mas faltaram informações. Quais informações faltaram? Primeira, lá se falar de BRICS, China, né, União Eurasiana, falou que isso era liderado pelos asiáticos e que a África e a América do Sul também estavam engajando, mas ele não falou o ponto principal. Quer dizer, o ponto-chave não foi mencionado na entrevista. A questão é a seguinte: os Estados Unidos dependem do dólar porque eles vivem comprando coisas do mundo com a moeda que eles imprimem. Normalmente, gente, isso desde a teoria de comércio, lá de Adam Smith, David Ricardo, ficava mais ou menos evidente que o comércio era uma troca de riquezas, certo? Eles até disfarçavam o colonialismo, que era roubo, imperialismo, que era roubo, escravização. Eles disfarçaram isso tudo como comércio. Mas o ponto-chave, e que a gente não pode discordar, é que comércio é troca de riquezas. Só que os Estados Unidos, a partir do momento que se deram, graças ao uso da força militar, política, midiática, a partir do momento que eles se deram o direito de imprimir moeda global, comércio global passou a ser simplesmente roubo. Porque os Estados Unidos não dão riqueza em troca de outra riqueza. Tipo bens industriais chineses, produtos agrícolas de países atrasados como a África e Brasil. Não. Os Estados Unidos roubam a riqueza do mundo, imprimindo dinheiro e falando que ela vale alguma coisa. É uma moeda fiduciária altamente arbitrária, que não corresponde à riqueza do mundo. Certo? Os Estados Unidos exportam leis, criam instituições para impor leis. O FMI, por exemplo, os ajustes do FMI, os socorros do FMI, são essencialmente a imposição de leis. Quando você fala nas coisas que Fernando Henrique Cardoso, o golpista sírio-libanês e o genocida miliciano evangélico fizeram no Brasil, você fala assim, a reforma. O que é reforma? O que é a reforma previdenciária? É tirar dinheiro e direitos dos aposentados para transferir esse dinheiro para os bolsos de alguns nacionais e para as grandes corporações estrangeiras. O que foi reforma trabalhista? Pegar os direitos dos trabalhadores, transformar em mais lucro, que vai ser posteriormente levado pelo sistema financeiro e a maior parte vai parar no estrangeiro. Então são maneiras, as privatizações. O que é privatização? Pegar o patrimônio público, roubar e entregar para corporações. As que não são estrangeiras têm participação estrangeira. Então a privatização, a desestatização, é o roubo de patrimônio público para entrega para estrangeiro. Certo? É assim que os Estados Unidos viviam. Eles não trocavam riqueza, eles roubavam. Sem o dólar como moeda, eles vão ter que trocar riqueza. O problema para eles, e mais ainda para a Europa, é que eles não têm tanta riqueza assim. Transferiram as indústrias para a China e não tem matérias-primas, nem recursos naturais, nem recursos energéticos. Privados do direito ao roubo, a economia e a sociedade deles talvez